Olá, estudantes, aqui é a professora Michele. Vamos fazer hoje uma revisãozinha sobre distribuição eletrônica que nós estudamos na aula dessa semana. Vamos relembrar o último modelo atômico que estudamos, o modelo atômico de Bohr. Nele nós vimos que os elétrons estão em regiões permitidas, que são os níveis de energia. São 7 níveis de energia que eu posso representar, tanto por números, de 1 a 7, como por letras. Neste caso, K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível ou camada de energia comporta uma capacidade máxima de elétrons, conforme vocês podem ver nessa tabela. Então, a camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. Agora, vamos acrescentar um novo conhecimento. Essas camadas ou níveis de energia aonde é permitido encontrar os elétrons têm subcamadas, subdivisões, que são subníveis de energia. E eles são os subníveis S, P, D e F. Cada subnível de energia comporta uma capacidade máxima de elétrons. O subnível S comporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Como é que eu represento essa quantidade de elétrons nos subníveis? Ele fica subscrito. Você escreve como se fosse um expoente, mas não confundam com uma conta matemática. Nesse caso, esse expoente aqui em cima indica quantos elétrons eu tenho no subnível. Lembrando que tem uma quantidade máxima de elétrons que cabe em cada um. Eu posso colocar menos, mas não posso ultrapassar a capacidade limite de cada subnível. Agora, vamos organizar a distribuição eletrônica em camadas e subníveis. Ao fazer isso, a gente forma o conhecido diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos lá. E na camada K, que é a primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Então, eu vou ter só o subnível S. 1 indica a camada, S o subnível e o 2 aqui em cima, quantos elétrons cabem no máximo nesse subnível. E assim nós vamos fazer sucessivamente para cada camada. Aqui do lado tem a quantidade máxima de elétrons que cabem em cada camada e a gente vai fazer a distribuição desses elétrons em subníveis. Então, na camada L, que é a segunda camada, eu vou ter o subnível 2s2, 2p6. Já na camada M, que é a terceira camada, eu vou ter os subníveis 3s2, 3p6, 3d10. Repare que o número que vem na frente indica a camada, terceira camada, que é a camada M. Na camada N, que é a quarta camada, eu vou ter os subníveis 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, cabendo no máximo 32 elétrons. O mesmo vou fazer para a camada O, que também cabe em 32 elétrons. Só que agora na frente eu vou pôr o 5, porque é a quinta camada. 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Camada P comportam 18, então eu vou ter subníveis S, P e D. Camada Q comportam 8, eu vou ter o subnível S2, P6. Lembre-se que isso é a maneira de você organizar a distribuição eletrônica. Você não necessariamente vai preencher todos os subníveis ou completar completamente a sua camada. Isso daqui nos possibilita montar o conhecido diagrama de Linus-Pauling. No geral, nos exercícios, eles fornecem esse diagrama, mas aqui eu estou mostrando para vocês como vocês poderiam montá-lo. Feito isso, ou seja, feita a distribuição dos elétrons nos subníveis, qual é o próximo passo? Você repara que, ao escrever os subníveis, você coloca sempre S debaixo de S, P debaixo de P, D debaixo de D e F debaixo de F. Ao fazer isso, o que você vai fazer? Vai fazer traços na diagonal. E aí você vai montar as setas. Essas setas vão te indicar como você vai preencher a distribuição eletrônica de um dado átomo que você for fazer. Por quê? Algumas vezes, mesmo um subnível orbital estando numa camada mais afastada do núcleo, às vezes ele tem menos energia que o anterior e ele é preenchido primeiro. Para isso, são feitas algumas contas que não veremos agora no 9º ano.
Por que é importante o diagrama de Linus Pauling? Porque ele já te dá uma orientação de como preencher esses subníveis de maneira correta. Olha aqui, repare. Está vendo que o subnível 4S2 é preenchido antes do 3D? Então, fique atento. Você vai utilizar esse diagrama de Linus Pauling para fazer a distribuição eletrônica dos elementos que serão dados para você. Isso para saber como é que os elétrons estão distribuídos nos subníveis e depois fazer a conta de quantos elétrons você vai ter em cada camada. Aqui eu só escrevi exatamente a sequência desses subníveis sendo preenchidos. Vamos aos exemplos? Olha esse exemplo. Cálcio 20. Nesse caso, o que eu tenho? O número que fica aqui embaixo nós já vimos. Isso aqui é o número atômico, a quantidade de prótons de um átomo. Que no estado fundamental, ou seja, quando o átomo está neutro, é a mesma quantidade de elétrons. Como é que eu sei que aqui é um elemento neutro? Porque não tem nenhuma carga do lado direito. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica desses 20 elétrons. Vou começar lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Como é que você vai saber se você distribuiu os 20 elétrons? Vá somando os expoentes. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aqui no caso, todos os subníveis até o 4s2 eu preenchi totalmente. Mas, por exemplo, se fosse 19 em vez de 20, aqui eu ia colocar 4s1. Eu posso colocar menos elétrons no subnível, mas não posso ultrapassar o valor máximo. Vamos ver outro exemplo? Vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento xenônio. Aqui o número atômico dele, 54. Você vai fazer a mesma coisa. Como ele não é um íon, ele também tem 54 elétrons. Então, você vai começar a distribuição, olha lá, seguindo as setas do diagrama. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Vá seguindo as setas para você ir acompanhando. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Tá vendo que o 5s2 foi preenchido antes do 4d10? Porque você está seguindo o diagrama de Linus Pauling, que te diz a ordem crescente de energia dos subníveis, sem você precisar ficar fazendo contas. Então, depois do 5s2, 4d10, 5p6. Ao somar esses expoentes, você vai ter o quê? Os 54 elétrons distribuídos. Beleza? Agora vamos ver alguns exemplos de íons. Como é que eu faço a distribuição eletrônica de íons? Vamos começar com a distribuição eletrônica dos íons positivos, os cátions. Então, o cátion é um íon, um átomo que perdeu elétrons e se tornou positivo, porque ele tem mais prótons que elétrons. Como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica dele? Você vai distribuir normalmente, como se ele não fosse um íon. Após terminar isso, você vai retirar da última camada os elétrons que ele perdeu. Olha o exemplo. Eu coloquei o ferro 26. Nós temos o íon de ferro 2+. Antes de fazer a distribuição eletrônica deste íon, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir normalmente os 26 elétrons. Então, vai começar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Isso deu os 26 elétrons distribuídos. Mas existe o íon ferro 2+. O que é que eu faço? Eu vou para a camada, a última camada, que é a camada de valência. Como é que eu sei isso? Eu olho o número que está na frente. Qual subnível está na camada mais externa? Está vendo que é o 4s2? Então, eu vou tirar os elétrons da última camada, não do subnível mais energético que eu preenchi. É por isso que é retirado o subnível 4s2. Então, atenção, você não pode retirar os elétrons do íon positivo antes de fazer a distribuição eletrônica normal. Se você tivesse feito isso, você ia terminar em 3d4, você ia retirar do subnível errado. Então, preste atenção. Se é um íon positivo, você vai retirar somente da última camada depois de fazer toda a distribuição eletrônica. Vamos ver outro exemplo. Manganês, número atômico 25, mas existe o íon de manganês 2+. O que eu faço? Vou distribuir os 25 elétrons.
Então, eu começo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 5d5. E agora sim eu retiro da camada mais externa. Qual é a camada mais externa? É a camada 4s2. E aí eu retiro essa camada. Vamos ver outro exemplo? Cádmio 48. Eu tenho o íon de cádmio que perdeu 2 elétrons. O que é que eu faço? Eu distribuo os 48 elétrons dele e depois retiro da camada mais externa. Vamos lá? 1s2, 2s2, vá seguindo o diagrama de Linus Pauling. Olhe o esquema que vocês têm. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Distribuí os 48. Agora eu vou retirar da camada mais externa. Qual é a camada mais externa? A que começa com 5. Então, eu vou tirar desse subnível 5s2. Ele vai ser retirado. Então, lembre-se, quando você tem um íon positivo, você distribui normalmente e retira os elétrons somente depois. Para fazer a distribuição eletrônica de um íon negativo, é muito mais fácil. O que você vai fazer? Você vai só acrescentar os elétrons a mais que esse átomo recebeu. Então, olha aqui, oxigênio, número atômico 8. Vamos fazer a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p4, já somando aqui dá os 8 elétrons. Mas existe o íon negativo 2-, oxigênio 2-. O que você faz? Você vai acrescentar no último subnível. Cabe aqui mais elétrons? Cabe até 6. Então, eu acrescento os 2 elétrons aqui e fica 2p6. Quando eu tenho um íon negativo, é só acrescentar esses elétrons fazendo a distribuição eletrônica normal. Vamos ver alguns exemplos de íons negativos. Bromo 35-. O que você vai fazer? Vamos distribuir os 35 elétrons. Segue o diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 5d10 e aqui seria o quê? 4p5. E aí daria os 35. Mas eu acrescento 1, então fica 4p6. Vamos para mais um exemplo. O íon de enxofre. O enxofre tem 16. Então, já pensa comigo aqui, como se eu tivesse 18 elétrons. Vamos distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e aí, para completar os 18, 3p6. Tudo bem? Então, quando o íon é negativo, é só acrescentar na distribuição eletrônica normal. Bem, assim nós encerramos essa revisãozinha sobre distribuição eletrônica. Espero ter ajudado. Um grande abraço.